Salve galera, tudo bem? Professor Ednilson aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos retomar o assunto sobre tabelas. Hoje nós vamos inserir alguns conteúdos novos sobre tabela. Vamos aprender algumas configurações adicionais de como trabalhar com tabela e vamos melhorar a apresentação da nossa tabela. Nós vamos também usar um pouco mais de CSS no nosso documento, então para ficar bem bacana. Então o que eu preparei para vocês hoje vamos partir de uma proposta, de um problema e fazer as coisas acontecerem aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? No navegador, na parte de cima, eu coloquei a tabela pronta daquilo que eu espero que a gente desenvolva, tá? A proposta aqui, no conteúdo é o de menos, é só para a gente ter as questões de organização, tá? Então, aí nós temos uma tabelinha de um produto. Então, imaginando aí caixa de papelão, e nós vamos começar na janela de baixo, criar essa tabela do documento HTML. Então nós vamos tentar fazer exatamente o que está sendo apresentado aí. Observem que tem cores, observem que tem uma configuração distinta ali, ó. Olha, observem ali onde está escrito dimensões. Percebam que a tabela no Word e em outros aplicativos a gente fala mesclado, tá? Então a tabela está mesclada. Olha a palavra código, olha o quanto que ela está ocupando, tá? Olha a última linha da tabela, tá? Não tem nada fora da tabela aqui, tá, pessoal? É só tabela. Então nós vamos aprender como colocar todas essas configurações agora no nosso documento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar a tabela. Para facilitar o meu trabalho aqui, eu vou criar aquele miolinho da tabela com o código, largura e altura, tá? Com os dados efetivamente. Então, para criar uma tabela, antes de criar a tabela, eu vou colocar o título aqui no head, né? Então, um título. E o título proposto lá são caixas de papelão, tá? Simulando aí que seja uma empresa que trabalha com venda de caixas de papelão. Então, ó, atualizei aqui, já chegou para a gente a atualização do navegador. Então, agora vamos começar a criar a tabela. Então, uma tabela é uma table, tá? Essa table, nós vamos começar, vou começar simplesmente daquela linha ali, ó, C123, que é o código, largura 10, etc. Vou começar a criar esse miolo da tabela antes de qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Vou começar a definir o seguinte. É uma linha, então table row. Tá? Essa linha tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então eu vou ter 4 table data. Então eu vou ter uma linha com 4 table data. E olha que bacana também, ó. Olha só quantas linhas eu tenho ali que estão em azulzinho, tá? Que é o conteúdo, o texto da tabela, assim, onde são os produtos. Tenho 3 linhas. Olha que bacana que dá para fazer. Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, vou ter 3 linhas na tabela com 4 colunas. Então, vou colocar o código em todas elas. C123, C321 e por fim o último código é C864. Então só para visualizar como é que está ficando, ó, tá lá, nossa tabelinha já está existindo lá. Então aqui largura 10 centímetros, tá juntinho lá, então vou deixar juntinho aqui. Largura 20 centímetros. E profundidade 8 centímetros. Na segunda linha, então, ó, primeira linha,
segunda linha eu vou colocar 50 centímetros, 100 centímetros e 48 centímetros. E na última linha, as dimensões são 20 centímetros, 40 centímetros e 12 centímetros. Então, o resultado disso na nossa tabela, ó, ela já está sendo apresentada aqui, ó. Bom, então já temos algum conteúdo, já temos a tabela, já está mostrando. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar que essa tabela aí em cima, ela está ocupando 100% da nossa tela. Tá? O que nós vamos fazer? Já começar a trabalhar com o CSS. Tá? Então aqui no Head, nós vamos começar colocando a tagzinha Style. E aí vamos começar a configurar o nosso CSS. Como eu falei na aula passada, nós temos que colocar, para colocar toda a nossa tabela, tá? Nós vamos colocar uma borda na nossa tabela. Então, para a tabela, nós vamos colocar aqui o seguinte, configurar o border. Tá? Qual que é a espessura do nosso border? Vou colocar aqui de 1 pixel. Qual que é o tipo? Solid. Essa linhazinha que está ali, aparecendo linha sólida. Qual que é a cor daquela linha? Preto. Black. Tá? Então significa que ao recarregar aqui, ó, tem um contorno na tabela. Essa tabela ocupa 100%. Então vamos colocar aqui um width de 100%. Resultado, a tabela está lá com 100%. Ótimo. E agora, como que eu faço para colocar as margens aqui, o meio da tabela? Como que isso vai acontecer no meio da tabela? Nós vamos configurar os TDs, né? Os nossos TDs que vão estar nessa configuração. Mas aí vamos fazer uma pergunta. O TD vai ocupar 100%? Não. Então nós vamos fazer o seguinte. Quem vai ocupar 100% é a tabela sozinha. Então a tabela está ocupando 100%. Agora, a tabela e os tables data tem uma borda sólida na cor preta. Então eu sei que a tabela tem 100%, mas eu sei também que tabela e TD tem borda sólida de 1 pixel. Olha o resultado. Tá. Então conseguimos agora apresentar, mas não está a mesma linha, porque eu tenho uma característica aqui que essa borda ela está unida, né? Então é o collapse, que a gente vai configurar aqui o border collapse, que aí eu tenho a tabela sem espaços nas linhas ali da tabela. Pronto, nossa tabela já está pegando aquela carinha. Vou começar agora a resolver a parte inferior ali, ó. O que nós temos? Primeiro que entender, essa tabela, num total, ela tem 6 linhas, tá? Contem comigo, ó, a linha que está escrito dimensões, a linha que tem largura, altura e profundidade, já são 2, tem 3 linhas de dados, então passou para 5, e uma linha do faça seu pedido, então tem 6 linhas, tá? A gente vai ter que organizar essas 6 linhas de alguma forma. E ela também tem código, largura, altura e profundidade, 4 colunas. Então nós estamos falando de uma tabela com 6 linhas e 4 colunas. Até o momento, a nossa tabela aqui embaixo de resultado tem 3 linhas. Nós vamos colocar a última linha aqui, ó. Então a última linha da tabela, tá? É o nosso uma table rule. Então a última linha que contém
Espera aí. Ela tem uma célula. Espera aí. Então, se eu colocar aqui um TD de uma célula, aí eu vou escrever aqui, ó, faça seu pedido pelo WhatsApp, tá? Já resolveu, porque nessa linha eu só tenho um table data, tá certo? Então, vamos ver. Não ficou parecido, não. Tá? Não ficou parecido. O que está faltando? Essa é uma propriedade do HTML, não é CSS que a gente vai trabalhar aqui. Se eu colocar aqui as outras colunas, que elas existem, a tabela tem 4 colunas, então eu teria que colocar aqui 4 colunas. Olha com o resultado como é que fica. Fica separadinho. Se eu não apresento essas colunas, ou se eu apresento 2 delas só, removo aqui, ó, o resultado. Fica um buraco aqui, mas não deixa de ocupar o espaço. A coluna está lá. Tá? Aí existe uma propriedade que nós vamos aprender hoje que faz com que essa linha, tá? Sabe o mesclar tanto do Excel quanto do Word, etc. Ele vai mesclar essa linha, essa coluna, desculpa, com as demais colunas. Então, quanto que esse table data, quantas colunas esse table data tem que ocupar? No exemplo aqui, ele tem que ocupar as 4 colunas, tá? Então, eu vou usar um atributo que chama call span. Call de coluna, tá? Span de expandir. Ele vai expandir isso por 4 colunas, tá? Ele vai deixar espaço de 4 colunas. Olha lá. Pronto, agora a gente tem algo parecido ali, ó. Então, ó, coluna expandida ocupando 4, tá? 4 colunas. Denilson, e se eu colocar as outras colunas agora? Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, colocar aqui os 3 TDs que seriam específicos, tá? Para montar a tabela. Olha a bagunça que vira. Porque aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Porque aqui tem 4, 5, 6, 7 colunas. Tá? Então, se a gente usa um call span, expande as colunas, não podemos colocar mais colunas nessa linha. Tá? Poderia dividir no meio, colocar 2 colunas, então ela ia ocupar espaço de 2 colunas, tá? Mas é isso que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então, colocamos lá a nossa coluna de baixo ali, última coluna. Aqui em cima da tabela, a gente vê que tem a informação do cabeçalho, ou seja, dimensões, largura, altura, profundidade e código. Então eu preciso montar isso aqui também. Perceba que eu tenho mais 2 linhas. Então eu já vou montar aqui 2 linhas, porque eu sei que eu vou ter que preencher 2 linhas. Quantas colunas cada linha tem? Cada linha tem 4 colunas. Então eu vou ter que, já vou montar as 4 colunas aqui. Então, agora eu passei, ó, se a gente contar, eu tenho uma linha, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho todas as linhas da tabela. Então, já dá para visualizar aqui, ó. Não tem conteúdo, mas as linhas estão ali. Tá? Eu sei que na segunda linha eu vou escrever largura na segunda coluna. Na terceira coluna da segunda linha, a altura. Na terceira coluna, profundidade. Então,
já vou ter um resultado aqui, ó, largura, altura e profundidade. Na direita eu vou ter aqui, ó, cliente. Tá? Eu sei que... Cliente não, desculpa, código. Então eu tenho o código aqui, que aqui também vai ser um código, né? Então só para... Ele vai repetir, tá? Ah, ó, olha o que aconteceu aqui. Tem um código que não está parecido com aquilo ali, não. Mas vamos lá. E a primeira... Então quer dizer, ó, a segunda linha está ok. A primeira linha, o que eu tenho que fazer? Mesclar essas três colunas. Então, aqui eu tenho três TDs, que na verdade eu vou fazer o quê? Esse TD aqui, ele tem um call span, ele vai ocupar 3 colunas. Então, um call span de 3, escrito dimensões. Então, essas outras 2 colunas não vão existir. Olha lá que bacana que vai ficar, dimensões. Tranquilos? Então, call span expande a coluna. Tá? Expande a coluna o tanto que a gente quiser. Podemos colocar aqui o número que a gente quiser. E essa é uma propriedade do HTML, não é do CSS. Tá? O que está faltando para montar a estrutura da tabela? Esse código aqui é um código só, então eu vou arrancar um. Tá? Então eu vou arrancar da linha de baixo aqui e vou arrancar esse código daqui. Tá? Então significa que se eu atualizar agora, quebrou nossa tabela. Tá? Que continua tendo 4 linhas, a largura foi lá para canto, virou uma bagunça. Por quê? O que eu tenho que entender aqui? A nossa tabela, ela estava mesclando as colunas. Só que aquela célula que está escrito código, ela mescla a linha. Tá? Então ela está ocupando aqui, ó, se a gente observar, 2 linhas. Então esse TD aqui, que é o TD da primeira linha, na verdade ele ocupa 2 linhas. Então, se eu vou expandir essa linha, eu não vou usar um call span, porque call quer dizer coluna. Eu vou usar um row span. O row span, row, linha, span, expandir. Eu vou expandir essa linha para que ela ocupe 2. Olha só o que ficou. Tá? Então, call span expande coluna. Row span expande a linha. Tá? Então é bem intuitivo, é bem tranquilo de a gente trabalhar com esses contextos. Agora, nós temos que pensar o seguinte. Primeira coisa, eu posso colocar uma cor no fundo da tabela. Isso é fácil, então é só a gente vir aqui na tabela e colocar um background color. Aqui, vamos pegar aquele azulzinho lá, acho que esse aqui é um azure. Pronto, foi para a tabela inteira, está colorida. Mas não está assim na tabela original ali em cima. Tá? Por quê? Que além das mesclagem aí, que é o call span e o row span, nós vamos aprender hoje também mais um pouco do conteúdo. Tá? Nós já aprendemos na semana passada e vimos aqui que essa primeira parte da tabela é o nosso cabeçalho. Lembra que a gente fez diferente esse cabeçalho? Então, esse cabeçalho aqui, essa primeira linha, o cabeçalho não é mais a primeira linha só. Ele é as 2 primeiras linhas. Isso pode? Pode. Então, o table head é o que indica o cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui. E o cabeçalho tem 2 linhas. Tá? Então, por isso que eu vou colocar nesse formato aqui. Ó. Então, esse aqui é o cabeçalho. Tá? Então, o cabeçalho está daqui até aqui. Ou seja, são essas 2 linhas aqui.
tá? Atualizando sem nenhuma mudança. Por quê? Porque dentro do cabeçalho os dados não são dados, são table head, então TH. Então eu tenho que trocar esses TDs aqui por TH. Todos eles do cabeçalho, tá? Então vem aqui nos TH do cabeçalho e substituo os TDs por TH. Então, tá aqui. Isso resulta para a gente em código, largura, altura, dimensão, profundidade, bacana. Cadê a borda? Nós não mandamos por borda para TH, mandamos? Não. Então, ó, lá no nosso CSS tem tabela, TD, mas não tem o table head. Tá aqui. Então, se eu colocar o TH, aí as bordas vão ser aplicadas também no TH. Ó, já tá ficando bacana. Mas vamos perceber o seguinte. Olha a cor que tá o nosso fundo das duas primeiras linhas. É diferente do fundo do meio da tabela. Tá? Então, como eu estou aplicando um estilo para as células aqui do table head, colocar uma borda, eu tenho o seguinte. Olha o table head aqui inteiro, ele está com a corzinha cinza ali. Esse elemento ele pode ser configurado. Então eu posso configurar aqui um table head e falar que o table head ele tem um background color. E aí eu sei que a cor é essa Gainsborough aqui. Gainsborough. Olha que bacana que vai acontecer. Cinzinha. Olha lá, tá ficando idêntico aqui, tá? Ah, legal. Então agora eu posso aplicar para o table um background color que seja ali o azure. O que vai acontecer? Ficou tudo azul, olha lá, interessante. Toda a tabela, mas espera aí, a parte de baixo da tabela não está azul. Vamos lá. A parte de baixo da tabela não está azul porque ela faz parte da tabela, mas ela é um elemento que a gente chama de elementos de seção. O que são elementos de seção? A tabela vai daqui até aqui. Só que eu tenho uma seção chamada table head, que é a parte do cabeçalho da tabela. E eu tenho aqui embaixo, uma linha aqui embaixo, que é o rodapé da tabela. Isso tem uma seção chamada table foot. Então, pode ser um table foot, que está aqui. E aí, ó, o que vai acontecer? Se eu tenho a propriedade, eu tenho uma seção chamada table foot, eu posso, ó, não tem efeito nenhum na tabela, mas significa que eu posso aplicar um estilo específico para o table foot. No caso aqui, um background color. Eu acho que eu apliquei esse biscuit. Tá? Olha lá. Legal, pegou a cor. Então agora eu vou lá no table e coloco para ficar azure. Não. Tá? Se eu tenho uma seção de cabeça, uma seção de pé, falta o que tem entre a cabeça e o pé? O corpo. Então aqui existe uma seção chamada table body. Tá? São as três seções possíveis de uma tabela. Table foot, table body e table head vindo de baixo para cima. Então aqui, ó, isso permite que eu faça configurações no meu table body também, ó. Então, meu table body, eu vou configurar aqui no CSS um background color de
ele é o Azure, né? O Azure. Olha lá, a tabela ficou resolvida. Estamos quase lá. Não está pronta ainda, mas está bem próximo. Vamos pensar agora. Aqui nós temos que o texto está centralizado em negrito. Todo o texto aqui está centralizado. O que nós vamos fazer? Primeiro vamos fazer o que faz de todos, ou seja, tanto na seção Table Body como na seção Table Foot, eu vou configurar um atributo chamado Text Align. E eu vou fixar ele como centro. Olha lá, veio tudo centralizado. Poderia fazer por seção, não precisa ser as duas seções. Então, se eu fizesse só no foot, ó, o corpo fica na orientação para a esquerda, né? E o restante fica, e o rodapé fica no centro. Por padrão, quando a gente coloca com TH, ele fica centralizado. É um padrão. Podemos mexer se nós quisermos, tá? Então, aí fica a gosto de vocês daquilo que tiver que ser feito para configurar isso aqui. Legal, agora só tem um detalhe. Quando eu falo do foot, o texto aqui está em negrito, olha lá. Não vou colocar negrito pelo HTML, gente, tá? Não vamos colocar lá como alguns já vêm fazendo, colocando a tag strong, etc. Nós vamos fazer o quê? Configuração no CSS, tá? O que eu quero? O texto do foot, tá? Lá do rodapé, ele quer que ele fique negrito. Então, aqui no foot, eu vou configurar um atributo chamado font weight, é o peso da fonte, que no caso vai ser bold. Então, olha lá. Nossa tabela está concluída. Tá? Então, hoje, nós vimos aqui atributos de seção, tá? Table head, o T-head, o T-body e o T-foot. Então, que são cabeçalho, corpo e rodapé de uma tabela. Aprendemos também hoje a questão do call span, coluna expandida, e row span, linha expandida. Então nós temos esse aprendizado também para a gente poder configurar a nossa tabela. Bom, então pessoal, para a aula de hoje, dessa semana, era esse o nosso conteúdo. Espero vocês então nos próximos vídeos, tá? E estão à disposição lá no e-mail, no WhatsApp, aonde vocês precisarem. Até mais, pessoal!